Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui num encontro especial com o Neno Garbers sobre o Haiti, pensando a rede solidária no Haiti. Bem-vindo, Neno. Obrigada pela sua oferta na nossa comunidade Praxis. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui de novo. Posso Bom, começar? Pode? Acho que o Yuri quer falar alguma coisa também. Fica à vontade, Yuri. eu quero agradecer a oferta. Eu estou valorizando muito a oportunidade de ouvir você, Neno, falar um pouco sobre o Haiti, sobre aprendizados e imagino também um pouco do contexto de onde surgem esses aprendizados, que é uma é um desses casos onde se sabe pouco sobre o Haiti pelo mundo, ocupa pouco espaço privilegiado nos meios de comunicação e eu especialmente aprecio para trazer mais um pouco esse conhecimento e a história nesses ambientes onde a gente tem por objetivo tentar entender como se transforma sistemas de dominação em sistemas de cooperação e parceria. Então, eu estou querendo expressar essa valorização e celebração de ter você oferecendo essa fala aqui. Obrigado. Legal, Yuri, obrigado vocês. É, Fico muito feliz também com esse seu feedback prévio, até porque a gente já tem uma troca sobre o Haiti já de algum tempo, né? E eu sempre vejo muitas relações entre o que vocês fazem e você também, especificamente em relação à Palestina, como que você relaciona, né, os seus conteúdos envolvendo a sua experiência, expertise também com a CNV e com as questões dessa luta, né? Então, é uma coisa que me inspira muito também, acabo vendo como relacionar, né, algo do micro com macro e vice-versa, né? Então, você acaba sendo uma pessoa que traz esse acúmulo, né, que você tem para a gente. Então, muito bom estar aqui pensando o Haiti também com vocês. E para começar, eu acho que para vocês também entenderem um pouquinho do contexto aqui, eu posso falar rapidamente sobre mim, o que me fez chegar aqui com a CNV, né, em mim dessa forma, né, pensar sobre esse assunto hoje. Acho que sobre o Haiti, rapidinho, bem curto só, uma apresentação, e depois a gente pode falar dessas formas cooperativas, né, e colaborativas circulares que a gente está tentando criar aqui, que já existem também em outros aspectos aqui. Rapidamente, o que me fez também até vir para cá, e foi o Haiti que me fez descobrir a CNV. Claro que através, né, da internet, à distância com vocês, foi com o Yuri e com a Sandra que eu descobri através de uma amiga da Aliette, que eu já tinha morado com ela e me falou da CNV, mas foi o Haiti, e foi num contexto em que, bom, eu moro aqui desde 2012, eu sou professor, trabalho com cultura e educação aqui em vários projetos, tanto pelo Centro Cultural Brasil Haiti, onde eu trabalho desde que eu cheguei, e também agora, já de um tempo para cá, com a minha própria organização também, que eu estou fundando aqui há algum tempo, e cada hora com uma atividade nova. A CNV é uma delas que a gente tem começado a pensar círculos de prática e tal, e desenvolver projetos nessa área no momento. E desde ali, desde que eu vim morar aqui, eu tinha vindo antes, em 2009 para 10, para fazer uma pesquisa na área de antropologia, e me interessei pelo Haiti até por conta um pouco de uma certa, quase que herança como um brasileiro que reconhece e cresceu muito próximo à cultura afro-brasileira. Então eu cresci na Umbanda, desde pequeno eu sempre estava no samba, eu cresci no samba de São Paulo que a gente chama Samba da Vela, é um samba um tanto conhecido ali, uma coisa que me formou muito, foi muito importante numa fase da minha adolescência também. E, e aí esse reconhecimento, né, da cultura afro-brasileira, acho que talvez me fez, quando eu fui para a universidade e tive acesso a outras coisas, a me interessar pelo Haiti, comecei a pesquisar o Haiti. Teve um grupo que veio fazer pesquisa aqui, a gente veio em 2009, acabamos pegando aquele terremoto, então acabei sendo testemunha de um período que foi em 2010, que foi um grande boom da, entre aspas, ajuda internacional, né? Porque a gente viu ali
E até dando um exemplo que talvez alguns conheçam, a própria ONG do Viva Rio, que é uma organização muito conhecida no Brasil, no Rio de Janeiro e aqui no Haiti também, tem uma sede aqui muito grande, tem vários projetos em várias áreas. Ali a gente viu uma organização, por exemplo, com aproximadamente 20 pessoas trabalhando, que de um mês para o outro tinha mais de 400 funcionários, né? O Haiti, infelizmente, criou, dentro desse contexto, um nome um pouco pejorativo de paraíso das ONGs, né? Não o paraíso das pessoas, mas o paraíso das ONGs, né? É, tem uma série de reflexões sobre tudo isso. O Haiti, para quem não sabe também, foi um país que, em 1804, fez uma revolução única na história da humanidade, em que pessoas escravizadas se revoltaram contra o sistema colonial escravagista, né, da França, no caso aqui no Haiti, e depois de quase 15 anos de tentativas de negociação e tudo mais, eles sofreram a perda de um grande revolucionário da época chamado Toussaint Louverture, que era talvez o mais diplomático, e ele foi preso pela França, assassinado, e aí depois dali tudo virou sangue, de certa forma. Entrou um outro líder aqui no Haiti, conhecido por Dessalines, e aí foi realmente um massacre da comunidade francesa que estava aqui na época. Tiveram apoio de outras tropas também, tropas polonesas que vieram para cá combater os haitianos, mudaram de lado, vendo que aquela luta era, por assim dizer, muito válida e tal. E desde ali o Haiti entrou, tropas alemãs também, tem comunidades polonesas e alemãs até hoje, aqui, claro que já misturadas, né, com toda uma população negra, mas é muito interessante essas histórias. E dali se criou, então, um tabu para a humanidade, uma revolução que ficou pouquíssimo falada na época, né? Tem, dentro do que eram os meios oficiais de divulgação, tentou se abafar. Ao mesmo tempo, ela fez algo que a própria Revolução Francesa quase que foi em paralelo ali, já tinha começado, que era buscar direito para todos, mas as pessoas escravizadas não estavam dentro disso, né? Até mulheres também se tem muito questionamento sobre tudo quanto que as mulheres eram presentes, enquanto que aqui as mulheres participaram muito da Revolução Haitiana. E por tudo isso, o país sofreu ali um bloqueio econômico, um bloqueio político de mais de 60 anos. No Brasil também teve consequências, criou-se o que a gente chama de haitianismo, que é um medo do Haiti, é um medo do haitiano, porque, obviamente, seria uma influência muito negativa, né, para esses outros países e os seus sistemas escravocratas e tal. E aí, depois, em 1915, bom, aí ainda nesse período de bloqueio, o Haiti pagou uma dívida, que é considerada uma dívida muito, muito ilegal dentro do que era a época. Foi a própria França que falou: olha, se você quiser entrar no sistema capitalista global, você vai ter que pagar uma dívida para os antigos proprietários e descendentes de proprietários de escravos e de plantações que foram queimadas e tal. E aí o Haiti, depois de 30 anos de distância do mundo, vamos dizer assim, ainda não tinha. Ele começou a fazer isso bem gradualmente e foi entrando também gradualmente nesse sistema. E também não foi tão imediata essa entrada para esse sistema, né? Então a gente pode falar de quase 60 anos de bloqueio na prática, por mais que tenha começado a mudar ali no meio. E aí depois, em 1915, você tem a ocupação norte-americana, também no contexto de Primeira Guerra Mundial, que durou 20 anos, uma coisa que não aconteceu em muitos outros países da América Latina exatamente da mesma forma. A primeira coisa que aconteceu foi roubar o Tesouro Nacional do Haiti, implementar uma série de formas de combate, inclusive ao próprio voodoo haitiano, que é também uma outra área do Haiti, assim, do pensamento haitiano, que também é muito estigmatizada, né, e que faz parte da Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana aconteceu a partir de um pacto voodooizante entre várias comunidades e várias, vamos dizer assim, etnias africanas também. Um pacto voodoo ali, onde a data de início da Revolução é considerada o dia desse pacto e tal. Aí depois você tem ditadura de pai e filho, uma ditadura um pouco conhecida por ter sido muito brutal, dos Duvaliers. Depois você tem uma série de missões, que acho que agora já estamos na 15ª, acabou de ser aprovada mais uma em outubro do ano passado, que agora realmente alguns passos estão sendo dados para ir nesse caminho. E quando tem essas missões, e eu conheci o país nesse contexto, né, das missões, em 2010 tinha missão da ONU, uma delas chamada MINUSTAH, que foi, em termos de recursos e de tropas, também foi a maior, tinham 36 países aqui, você teve mais de 13 bilhões de dólares, e isso tudo começou em 2004, num contexto que tinha um governo muito popular sendo questionado,
sendo pressionado. Ele, inclusive, tinha pedido a dívida que a França extorquiu o Haiti para conseguir aquele dinheiro, ele tinha pedido de volta. E ali parece que ele criou muita inimizade com a França. Ele também cometeu uma série de erros, começou a criar milícias, o que é uma coisa um pouco histórica no Haiti. Na ditadura isso acontecia também. Tinha os chamados tonton macuts, que seriam bichos-papões, se a gente fosse traduzir, que são grupos paramilitares que iam apoiando o governo ali, fazendo o trabalho, vamos dizer assim, sujo, né, como o pessoal costuma dizer. Então é isso. Então a gente está falando de um país que foi historicamente marcado em muitos momentos por muita violência. A própria colonização francesa foi considerada uma história muito violenta aqui, particularmente. É um país pequeno que tinha, por exemplo, uma produção de açúcar maior do que de todo o Nordeste brasileiro, né? Então você pode imaginar o nível de exploração desde a época da colônia mesmo. E depois esses outros tantos episódios. Então uma história muito particular, muito marcada pelo racismo, pelo colonialismo, pelo neocolonialismo, eh, pela neoescravidão, né, como alguns também costumam dizer. E a gente vê essas formas também de divisão, de permanecer com um sistema desigual, um sistema muitas vezes muito hierárquico. Você vê isso em vários aspectos da sociedade hoje. Um deles que acho que traz esse nome tão triste, né, de paraíso das ONGs para o Haiti, é justamente o aspecto da ajuda humanitária, que dentro dessas missões, geralmente militares, tem ali um braço que fala: bom, vamos trazer militares, eles vão ter tais funções, e muitas vezes para controlar certos grupos. Isso vale lembrar que essas missões elas não são imparciais politicamente, é o que a penúltima missão, que é essa da MINUSTAH, na qual o Brasil estava, é nisso que ela também foi muito criticada por uma série de especialistas, né? A eleição de 2010 para 11 foi considerada uma eleição fraudulenta, que o candidato que era mais próximo aos Estados Unidos estava em terceiro, de repente apareceu em primeiro ali, enfim, foi para o segundo turno e depois ganhou no segundo turno, com um discurso muito extremista. Inclusive, alguns até analisam isso como uma retomada da extrema-direita na América Latina, no Haiti. O Haiti geralmente também à frente em vários sentidos de busca por direitos humanos, mas também à frente nas várias das formas de tentativas de reprimir esses movimentos, às vezes vanguardistas também. Então, uma delas é, às vezes, começar justamente grupos de extrema direita que terem também usar o país de uma certa forma como laboratório. Tem muitas pesquisas que indicam isso, inclusive o que o Brasil teve, né, governos um pouco mais progressistas a partir de um certo momento, dos anos 2000, mas a gente já estava tendo ali um pouco antes, tal. Também nesse sentido que ele também tomou um pouco à frente e talvez por isso tomou um golpe. Então se analisa também geopoliticamente dessa forma o contexto. E esse presidente, na época que saiu eleito, ele tinha 80% de aprovação num certo período do mandato, tal, de uma base popular. Ele vinha de um movimento ligado à igreja também, um movimento da teologia da libertação e tal. Então, o contexto é mais ou menos esse. E aí você tem é, especialmente nos últimos 10 anos, depois que aconteceu o terremoto, muito material, tem filmes maravilhosos sobre esse ponto, assim, em termos de análise, assim, muito bem feitos. Tem um chamado Assistance Motel, em francês, mas você também encontra em inglês. Eu acho que ele foi traduzido por Mortal Assistance. Eu acho que é assim, do Raul Peck. É um cineasta haitiano muito conhecido também nos Estados Unidos, tal, em Hollywood. E é um filme que, por exemplo, fala de como que essa assistência social, tem vários nomes, né? Geralmente através de ONGs ligadas a essas missões. A missão vai lá, apazigua, vamos dizer assim, entre muitas aspas, uma certa região e já traz grupos com trabalho social, com comida, com uma série de atividades que tem a ver com o assistencialismo, assim, que é caracterizado e tal. E nesse filme, por exemplo, ele dá um exemplo de um rio que o rio, nas suas diversas alturas, ele tinha 3 ONGs trabalhando com a retirada de lixo dele. Então, a ONG vinha, entrava com um trator dentro do rio, retirava o lixo e para limpar, enfim, tinha todo um apoio para quem gostava do meio ambiente, tinha todo um discurso, assim, ONGs conhecidíssimas e tal, no mundo afora. E aí elas pegavam aquele lixo, iam para uma região um pouco mais acima, jogavam num aterro qualquer, sem qualquer tipo de apoio, sem qualquer tipo de coordenação com o governo,
E as três faziam o mesmo processo em diferentes partes do mesmo rio, numa época de boom, de muito dinheiro mesmo, quando chegou a ter muita entrada aqui de recursos pós o terremoto ali. E e depois, o que aquela primeira ONG fazia, e depois com a chuva, escoamento, tudo voltava para o rio, a outra ONG um pouco mais para baixo fazia também, a outra um pouco mais para baixo fazia também. Então, ele dá um exemplo claro, com dados muito concretos, do como que vão se criando formas que, na verdade, vai dando aquela sensação de que a gente vai enxugando o gelo, né? Porque falta uma coordenação, porque falta pensar desde o micro ao macro, porque falta pensar junto com a comunidade haitiana, porque falta se unir, às vezes, também com pessoas que, às vezes, querem também se unir, líderes comunitários, às vezes sim, às vezes não, existem de todos os posicionamentos políticos num país como esse, né? Mas tem isso. Então, acho que, assim, para começar, assim, para dar uma imagem a isso, e o Yuri queria falar alguma coisa. Yuri, fica à vontade. E como a gente está conversando aqui, quem quiser me interromper, pode, tá? Não, não é uma apresentação muito formal, não. É, legal. Eu ia até perguntar, né, se alguém tem perguntas, de repente, se Uhum, abrir um pouco para o pessoal. Mas só te escutando, eu tô lembrando de na época, logo depois do terremoto, 2009, 2010, eu estava fazendo um trabalho de campo e fazendo alguns estudos, uns cursos durante um mestrado, e eu estava em Genebra, nas Nações Unidas, na matriz ali, estudando, fazendo um programa educacional, e, e um dos casos apresentados era o caso do Haiti, da assistência ao Haiti, esses casos o tipo de assistência que não assiste, né, que não ajuda. Então, uhum, estavam falando é, especificamente da decisão de algum país contribuir com banheiros químicos, porque teve uhum. um colapso do sistema, né, de esgotos e tudo mais também. São banheiros químicos. Aí carregaram lá um navio de não sei quantas centenas ou milhares de banheiros químicos e mandaram para o Haiti. E aí chegaram lá e esses banheiros ficaram empilhados lá e não tinha uso, porque culturalmente ninguém checou o quanto de aceitabilidade teria dentro da cultura haitiana a utilização de banheiro químico, e não tinha. E foi desperdiçado, eu não lembro o número que ele falou, mas era um volume de dinheiro, e uma das explicações que ele deu é que nos acordos internacionais, às vezes os países se beneficiam se eles cumprem com uma certa cota de assistência humanitária, e aí eles podem também mobilizar isso dentro das suas próprias economias, dos seus próprios interesses. Então, tinha lá uma pilha de banheiro químico Sobrando. sobrando, sei lá, comprou internamente, mobilizou a economia daquele país, eu não lembro agora qual país que era, mandou, Ai, ganhou o crédito na comunidade internacional, né, e mandou para o Haiti, e ficou lá uma pilha de banheiro químico, enfim. E o que eu já vi sendo usado aqui, talvez era um desses, dessa leva, como que a gente faria? Como se fosse um refrigerador, porque aqui as pessoas usam muito gelo, não tem sempre eletricidade, então tem um grande evento, vai precisar lá de 500 latas de cerveja, alguma coisa, e usam esse tipo de banheiro químico deitado como uma espécie de frigobar, não sei como a gente diria isso. É um ótimo exemplo, né, Yuri? É bom que você já falou o quanto isso tem interesses que mobilizam essas economias e essas próprias missões, e a gente também está falando delas, essas missões militares, que agora tem mais uma, novamente com um recorte que aparentemente é até pior do que a última, no sentido que essa não foi considerada uma missão da ONU. Então, será que eles estão tentando se precaver das acusações que tiveram? Porque a última missão, ela foi considerada, além do ponto de vista dos três primeiros objetivos, que era desarmar a população, desarticular gangues e fortalecer a Polícia Nacional, nenhum desses três você pode dizer que foi cumprido integralmente, de uma forma que você fala, nossa, né? Então, a Polícia Nacional, a própria ONU deixou a Polícia Nacional aqui com 30% do que a própria ONU recomenda.
Quer dizer, então, em 13 anos de missão, eles não conseguiram formar gerações de policiais. Com esse recurso todo que eu falei, que poderia, se fosse destinado só a isso, poderia pagar, acho que 100 anos de salário desses policiais. Hoje, o Haiti tem 9 mil policiais para um país de aproximadamente 10 milhões de pessoas. É muito pouca gente. E é um dos fatores que faz o país ter esse número de gangues e tal, e ter esses currais eleitorais, as gangues também que vão funcionando como milícias, vão oferecendo serviços, tem tudo isso. É uma mistura, o termo gangue aqui é assim que ele funciona e também são muito politizadas às vezes. Enfim, vão extorquindo grupos políticos para conseguir alguma coisa e vice-versa. E aí a segunda função era desarticular gangues e fazer um desarmamento, mas o desarmamento ele foi feito enquanto que paralelamente tinha um grupo sendo armados para as eleições de 2010. Isso tem vários jornalistas que denunciaram. A desarticulação de gangue, como que você faz uma desarticulação se você não rearticula essa pessoa na sociedade? Então não adianta só tirar a arma da mão da pessoa. Tem todo esse questionamento que a gente também tem no Brasil, né? Então acho que nem sei se precisa voltar muito para isso. Mas o que que eu quero dizer? É que um militar brasileiro, quando vinha para cá por 6 meses, ele ganhava o que seria equivalente na época de R$ 7.000 por mês. E ele ganhava ainda o salário dele no Brasil. Esse é um recurso que eu cheguei a fazer pesquisa sobre isso na época, fui entrevistar os militares. Esse é um recurso que foi muito questionado também. Falei, nossa, será que um militar aqui durante 6 meses, acho que ele pagaria o salário, pelo menos na moeda local, com o valor local na época, de mais de um ano de um policial haitiano? Será que era necessário? Será que a gente não poderia ter, por assim dizer, empoderado mais, né, a comunidade local? Existia demanda para isso, existia já essa crítica desde o início da missão. Então, durante esse tempo todo não foi o foco, né? Só de brasileiros passaram aqui mais de 36 mil brasileiros, né? Muitos que depois fizeram a sua catapulta política, né? Para depois ministros, alguns que eram generais, né? Que viraram ministro do último governo e tal. Então, é isso tudo que a gente está questionando aqui. Você acaba tendo que questionar a ONG, você acaba tendo que questionar missões muitas vezes religiosas, que também tem esse aspecto muitas vezes ligado à assistência, às vezes de uma forma mais consciente, mais junto com a comunidade local, às vezes não. Tem de tudo. Você acaba tendo que questionar a área política, diplomática, que acaba muitas vezes tendo projetos de cooperação interessantíssimos, mas que às vezes falta esse enraizamento na comunidade local também. Muitas vezes se considera difícil falar com o haitiano, aí acho que entra muito a comunicação não violenta, né? Se considera um povo muito desunido. Esse é sempre um ponto que vem e vai, é interessantíssimo. É claro que essa violência toda ela causa também desunião entre a comunidade haitiana, mas e é difícil colocar todo mundo na mesa, existem máculas assim às vezes históricas de gerações, né, às vezes de famílias. A própria ditadura no Haiti também não foi punida depois como deveria ou não, né? A gente tem essa discussão na CNV, né, se o termo deveria ser punição, mas enfim, é assim que a comunidade haitiana vê, né? Em geral, esse ponto, falar sempre foi uma injustiça, os Tonton Macutos fizeram o que queriam aqui durante 30 anos, nunca tiveram punição. Então, você está falando de ciclos de violência também internos, né? Enfim, é pontos muito importantes, acho que pelo menos para dar uma visão geral. E aí, onde que entra, acho que o tema, assim, da rede solidária, os temas de pensar alternativas, né? Em 2010, depois que teve esse boom de recursos entrando no país, ali a gente via isso e, ao mesmo tempo, eu tinha acabado de passar, né, por essa tragédia junto com eles e eu também queria apoiar de alguma forma. Não me senti bem doando para nenhuma organização, mesmo que também era pouquíssimo recurso que eu tinha, mas eu falei, queria doar, tal. Aí a gente, que era um grupo de pesquisadores que estava aqui, que depois a gente voltou para o Brasil, a gente queria continuar apoiando, a gente falou, vamos tentar enviar o recurso diretamente. Foi a minha primeira experiência fazendo isso, foi em 2010, com esse grupo que a gente conhecia as pessoas, então era transferência direta, né? E era, por exemplo, um professor universitário, que um deles que a gente sabia que ele tinha muita consciência dos alunos, quem que realmente perdeu a casa, quem que perdeu um familiar, e a gente foi meio que categorizando por gravidade os casos, né? Tentando criar critérios. Vamos enviar um pouco mais para fulano. E foi muito assim na conversa, depois da experiência que a gente tinha tido aqui de pesquisa de campo. E aí acabou que lá na frente eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, nossa, foi uma forma legal, né, de apoio. Aí depois eu já morando aqui, teve um furacão no sul do país, chamado Matia, que foi muito agressivo, foi muito
muito difícil assim para a população haitiana, afetou todo o país, assim, apesar de ter sido no sul, mas a economia do país foi uma coisa muito trágica, assim. E a gente foi também, eu fiz uns pedidos assim na internet e em poucos dias a gente conseguiu R$ 10.000 aproximadamente na época e conseguimos entregar as doações. Dessa vez a gente comprou um pouco de doação e levamos para lá, porque é o que a gente ouvia que faltava. Essa coisa também, às vezes, questionável, né? Entregar a comida, né? Dependendo do contexto, especialmente no interior, depois de um furacão, tudo bem, as hortas muitas vezes estão comprometidas, mas depois de um terremoto, não necessariamente. Então você tem que analisar isso. As hortas, num país muito rural, Haiti é quase 50% ainda rural. Numa tragédia no sul, que é bem rural, talvez a principal questão não seja a comida no primeiro momento. Ali, como era o furacão, a gente falou, vamos levar um pouco de comida e a gente decidiu levar dinheiro. Esse levar dinheiro foi uma grande polêmica, porque todo mundo, até do grupo, haitianos também do grupo, falaram, não, levar dinheiro, vai doar dinheiro, vai dar dinheiro para as pessoas assim. Foi uma polêmica, foi um tabu, a gente descobriu um tabu no meio do caminho. Levamos um pouco de dinheiro, levamos um pouco de doações, foi muito interessante, e muitas de fora, tal, do Haiti. A gente voltando, a gente descobriu pessoas que precisavam de mais, porque a gente descobriu casos assim terríveis. Pegamos o contato de várias pessoas e depois outras doações que chegaram, a gente fazia ir direto para aquelas pessoas. E aí isso saía de uma lógica que eu tinha descoberto de uma forma muito assim difícil. Eu estava bem traumatizado pós o terremoto de 2010, quase morri, saí de um lugar que caiu, fui para outro lugar que caiu e cheguei no Brasil e vi um sistema muito corrupto também, né? É muito triste você se dar conta, você descobre um país, você começa, enfim, ter um interesse em conhecê-lo mais e tudo isso. Eu tinha uma relação muito pessoal com uma série de pessoas já também que eu conheci aqui, aí você volta e você se dá conta do nível, né, de injustiça e o quanto que as ONGs, o quanto que toda essa ajuda internacional, elas também são muito falhas. Então, eu vi um levantamento na época, participei tal da construção de que dizia que mais de 80% das ONGs na época, um ano depois do terremoto, não tinham prestado contas ainda. Esse é um número que eu acho que em quase qualquer outro país do mundo seria muito falado, seria muito denunciado, e isso quase que passou desapercebido, assim, em meio a tantas outras notícias difíceis. 80%. E aí, como que você depois pede novos apoios? Como que você explica isso para a comunidade local, que começa a desconfiar, obviamente, das ONGs, de todo mundo que vem para cá em geral, até eu, muitas vezes sou alvo de desconfiança, óbvio, né? Por todo esse contexto. Então, isso me revoltou muito, e aí essas experiências ali começaram a me abrir os olhos que tinha alguma outra coisa que era possível ser feita. Mas foi uma coisa muito lenta, infelizmente foi a partir das tragédias também, né? Desse lado foi um lado triste. E aí, 2021, quando teve um outro terremoto aqui também no sul, a gente começou a fazer isso num nível um pouco maior, que a gente falava, ó, tal o contato de fulano, a gente só ficava intermediando. E dessa vez eu nem consegui ir lá para o sul durante uns 15 dias, eu só consegui ir depois de 15 dias, porque como foi terremoto, as rotas ficaram comprometidas, foi muito difícil mesmo até chegar, foi diferente do furacão, foi um pouco mais grave nesse sentido. E aí a gente ficava articulando pessoas, em contato com pessoas, buscava líderes locais lá, era um trabalho quase que na internet todo. E a pessoa que doava, ela doava diretamente para quem recebia. Era um trabalho voluntário, né, também. Isso fez com que a gente chegasse até uma escala, a gente não conseguia ir para uma outra escala mais macro, não tinha funcionários ali trabalhando o dia inteiro, né? Então a gente eliminava essa parte, tinha os seus problemas, mas era uma forma de experimentar essa forma mais colaborativa. E aí você via pessoas querendo conversar, entrar em contato, alguém que enviou um recurso queria entrar em contato com aquela família que recebeu, começar meio que. Eu não gosto muito do termo apadrinhar, a gente tem essa discussão também, né? Mas tinha ali o que a gente começou a chamar de familiarização. A gente achou um termo melhor, a gente começou a chamar isso de familiarização entre pessoas que depois a gente soube que continuaram em contato, começaram a apoiar e continuaram pensando formas de apoio e de troca mesmo, porque daqui a pouco alguém que está lá começou a mostrar crioulo para uma pessoa que estava fora do Haiti, e começaram a desenvolver uma relação mais de amizade, né? Que é muito mais baseada numa horizontalidade e tudo mais. Então foram essas experiências que fez a gente. Aí a gente deu o nome realmente de Rede Solidária, foi em 2021, e foi uma experiência que nos marcou muito, tanto estrangeiros quanto haitianos, porque a gente sentiu que tinha um espaço ali, que é um espaço que tinha transparência, que é um espaço que tinha
a consideração pelo que a pessoa precisava naquele momento. A gente começou a pensar em critérios de tentar, pelo menos, e aí a gente fala disso também na CNV, né? Necessidades mais fundamentais e menos, é um debate também longo, mas é uma coisa que a gente falava, bom, uma pessoa que perdeu a casa, e isso aconteceu recentemente, agora também nessa última crise, que é onde a gente retomou a rede de novo, ela sempre está aí, se alguém quiser apoiar, mas ela reaparece nesses momentos de mais visibilidade para o Haiti, mesmo que de uma forma triste e às vezes até sensacionalista, né, na imprensa mundial, mas acaba mais gente procurando a gente nessa época. E, enfim, mas eu ia falar uma outra coisa, que aí foi quando a gente deu o nome para a rede e a gente começou a criar esses critérios, agora isso retomou também nesse ano de 2024, que é uma pessoa que perdeu a sua casa, perdeu um familiar, perdeu a forma de renda. Talvez esses três fatores, por exemplo, eles sejam mais importantes, né? É difícil, a gente se sente mal também tendo que, às vezes, tomar decisões ali, né? Até como quem está ali, isso é bem difícil, essa parte. Talvez seja para mim a parte mais difícil, esses momentos de decisões, assim. Mas você vai decidir a vida, né, das pessoas. Às vezes, alguém que pode, por exemplo, está precisando de um recurso logo para ir para o hospital. Mas se a pessoa não falou isso, no momento que você entrevista a pessoa, então você tem que buscar saber, sabe? Se você esquece uma pergunta, isso pode mudar realmente a vida de uma pessoa, né? Um momento de urgência. Então a gente tentou criar alguns critérios que estão aí depois escritos, eu posso enviar para vocês um documento, para a gente também ter um acordo entre a gente, para a gente deixar tudo mais claro também entre a gente que está ali na organização, que são todos voluntários, né? E, e ali a gente acha que, por exemplo, quem preenche essas três categorias, porque às vezes a pessoa perdeu alguém, perdeu a fonte de renda, perdeu a casa, tem outra pessoa adoecida e ela tá ali, ela gerindo tudo sozinha, completamente desamparada, às vezes até emocionalmente muito abalada, muito comum. Então, um recurso para aquela pessoa naquele momento, ela pode pelo menos apaziguar um pouco alguns desses pontos, começar pelo menos, né? E para aquela pessoa às vezes para ter o recurso para alugar um lugar para ficar, para pagar um hotel, para ir para uma outra região menos perigosa. Agora nesse momento tem a questão das gangues, etc. Então era isso. Quanto mais pontos, né, vamos dizer assim, a pessoa preenchia ali, a gente tentava criar critérios. Então nesse ano acho que a gente desenvolveu isso mais um pouco, porque é uma outra situação, uma terceira situação, que não era um terremoto, não era um furacão, era uma outra coisa social, assim, envolvendo a violência, né? Yuri, fica à vontade. Deixa eu ver se tem questões no chat também. Eu tô Aham. querendo só checar se eu tô acompanhando direito. A ação da Rede Solidária, ela surgiu, eu entendi direito, foi agora durante a pandemia ou foi anterior? Foi durante a pandemia. Com esse nome, foi só em 2021, que não era por conta da pandemia. A pandemia, até felizmente, não afetou tanto o Haiti, apesar de que tiveram casos. Foi um terremoto em 2021 que a gente formalizou esse nome. Mas algumas ações aconteceram desde 2010, a princípio não foi com o mesmo grupo, mas era um grupo de pesquisadores que também criticavam esse paraíso das ONGs. Eles tentaram fazer diferente. Aí eu me inspirei nisso. Eles foram embora, né? Ninguém manteve uma relação com o Haiti da mesma forma e eu acabei ficando. E aí, em 2016, a gente praticou algo parecido, e aí foi indo. Então, mas era tudo um proto, né? Teve Eu um, acho que o cerne estava ali desde 2010, quando aconteceu aquela grande tragédia, teve né? um aprendizado, um processo de aprendizado, reiterando essa iniciativa, ela foi evoluindo e a característica dela foi indo nessa direção de esse grupo coletivo que são os pesquisadores fazendo uma ponte entre as pessoas, conhecendo a comunidade e podendo fazer uma ponte entre quem tem para doar e quem gostaria de doar diretamente com pessoas com seus contextos, com as suas histórias, suas necessidades específicas, as coisas específicas Exato. que estão precisando. Uhum. E só para Exatamente. dimensionar um pouco, Neno, não sei se você falou disso, eu não captei. Que tamanho vocês têm tipo esse grupo? Ele é um grupo, um número limitado, ou fica recebendo mais gente cada vez mais, ou tem um certo Uhum. número? E quantas pessoas vocês deram conta de atingir, assim, se você puder falar um pouco de dimensões?
para minha cabeça Uhum. racional Sim, sim. conseguir. Eu vou ter que te dar uma expectativa, porque tem alguns dados que, até por ser uma coisa ainda voluntária, tem alguns dados que eu precisaria de um tempinho ainda, mas numa próxima eu espero trazer também, acho que é o que está faltando ainda. E eu posso falar por momentos. Pelo menos no terremoto de 2010, eu presenciei uma ajuda ali a pelo menos 10 pessoas que receberam recursos e distribuíram. E eu confesso que eu não sei por quantas pessoas, mas eram líderes comunitários de muito respeito na comunidade, que fizeram questão de mostrar para gente que compraram coisa. Então, eu acho ali que pelo menos, no mínimo, umas 50 pessoas devem ter se beneficiado. Em Uhum. 2016, a gente fez 2 viagens para esse lugar em 3, 4 carros, foi um comboio, e a gente levou recursos que devem ter sido por volta de uns R$ 10.000. A gente devia ter ali pelo menos eu acho que umas 200 cestas básicas, então pelo menos em cestas básicas umas 200 pessoas, e em recursos R$ 10.000. Eu lembro que os valores mais frequentes eram assim, US$ 50, US$ 100, para poder todo mundo, né, que você ia encontrando, e era muito na base da conversa. A gente chegava com um carrinho muito simples, no meio de comunidade isolada, a gente falava onde não tem ninguém. Aí a gente ia lá onde não tem ninguém ainda. Por quê? Porque as grandes organizações, elas às vezes chegavam com um caminhão no meio da cidade, por exemplo, de Jeremia, aqui, que é uma cidade assim, maiorzinha do interior, mas maior, e ela não ia com o caminhão lá nos Cafundóis. Então a gente pegava o carro e vamos até os Cafundóis, porque a proposta era essa, era chegar onde não tem, né? E tal, uma coisa quase que mais personalizada, vamos dizer assim, né? Que você vê a pessoa, que você encontra a pessoa. Então a gente ia perguntando para as pessoas, era muito em conversa com pessoas, a gente comunicava com vários líderes locais antes. Eu acho que só nessa segunda vez devem ter tido, em termos de pessoas, né, que se beneficiaram, eu acho que mais do que umas 300 pessoas, eu imagino. E Aí você, depois, no terremoto de 2021, eu acho que a gente conseguiu aproximadamente US$ 5.000, pelo que eu lembro. Foi um valor um pouco maior. E isso tudo quase foi dinheiro, foi transferência. Eu também levei algumas coisas, só que ali comecei a pedir, conseguimos painéis solares, conseguimos purificadores de água. Tudo, a rede começou nesse sentido, para mim foi uma experiência muito positiva. O terremoto chamou um pouco de atenção também, né? Porque já tinha tido também. Foi uma experiência muito positiva. A rede, ela se uniu até com o governo, porque o governo precisava entregar, o governo brasileiro, algumas doações, e não sabia como, e a gente já tinha todos os contatos. E eram pessoas de muito respeito na comunidade, pessoas que faziam prestação de contas, pessoas que, quando alguém recebe, isso também é uma coisa que é importante para a gente. Quando alguém recebe, a gente pede para a pessoa assinar. E aí, aquele que doou sabe que, né, que a pessoa recebeu, e a gente pode mostrar lá a taxa de conversão e tudo, né, do câmbio. E vice-versa, a pessoa que recebe também sabe que o doador doou tanto. E aí isso permite os dois, você tem uma mudança nas duas pontas, né? Isso é uma coisa para a gente, eu nunca vi nenhuma forma parecida. E eu, depois disso, eu, assim, quando eu quero doar alguma coisa, claro que nem sempre é fácil, tal, mas eu falo, putz, essa é a melhor forma. É a forma que eu me sinto mais contemplado, assim. Eu sinto que o dinheiro vai chegar, não vai perder numa estrutura cara, né? Essas missões que eu falei, enfim, tem gente que fala que às vezes 30, 40, até 50%, em geral, de muito apoio através de grandes instituições, podem ficar pelo caminho, né? Então, aqui tem muita pesquisa sobre isso. E aí, por fim, agora, nesse momento, que é um momento diferente, é uma coisa nova também para a gente, eu quase deixei minha casa, entendeu? Há um mês, estava tendo tiroteio aqui muito do lado de onde eu estou, então a gente também foi muito afetado dessa vez. Eu percebi que houve alguma coisa que eu não entendi ainda. Até no programa do Zeca Camargo lá da Band apareceu sobre a rede, eles nos procuraram, tal, e falamos rapidamente sobre isso. Umas 20 pessoas me escreveram no WhatsApp, mas eu não sei se é a situação do Brasil que mudou de 2021 para cá. Eu não sei se tem a ver com o tipo de problema, porque agora é um problema que envolvia grupos armados. Talvez algumas pessoas achem que isso é problema dos haitianos, assim, talvez não vejam como uma tragédia, né? E não sei muito bem, só sei que realmente não tiveram tanto, não teve tanto apoio. E nesse sentido a rede aumentou. E até para te dar essas respostas, nesse grupo de 2010 eram 7 pesquisadores, todos pesquisadores. Em 2016, nossa, que ajudou foram muitas pessoas, porque eu lembro da gente fazendo saquinhos de doação,
e também de recurso, eu acho que em termos de recurso devem ter sido umas 20 doações que chegaram a esses R$ 10.000. Em termos de braço, eu acho que foram umas 20 pessoas. Aqui em Porto Príncipe, fazendo saquinho, carro, motorista, gente que faz a comida para a gente também comer no caminho. Teve gente que a gente descobriu no caminho com tanta fome que a gente deu a comida que a gente tinha ali pronta, porque falou, putz, para aquela pessoa dar uma cesta básica não vai adiantar. A gente encontrou uma mulher grávida, falou, putz, há 2 dias eu não como. E ela estava muito cambaleante. Então, você estava num tipo de ajuda que eu me sentia, enquanto pessoa, é, assim, as demandas das pessoas podiam ser quaisquer umas. A gente ia tentar, pelo menos, ouvir, acolher e pensar alguma coisa. É diferente de outro tipo de coisa que eu falo. Eu vim aqui para fazer isso. Eu entrego comida, as pessoas podem brigar na minha frente, se esfaquear, se violentar e eu viro as costas e vou embora. Eu não acho que eu ia me sentir bem num ambiente como isso. E eu vejo isso. Isso acontece no Haiti historicamente. É assim que chega a maior parte do recurso ao Haiti. É dessa forma. É uma forma violenta em várias instâncias, assim como o exemplo que o próprio Yuri deu, né? Começa fora daqui, eu acho que essa violência e todo um ciclo, né? O sistema econômico mesmo que beneficia mais alguns do que outros, né? Até quando é ajuda, né? Por isso que o termo ajuda também caiu tão em desuso nesse setor, né? Enfim, é um termo que já virou pejorativo para vários lados, né? Então é isso. E aí eu acho que 2021 eu acho que devem ter sido uns 20 doadores, mas eu acho que a gente pegou uma expertise de dividir melhor o dinheiro. E aí eu fui lá também, fui em 2 ocasiões para o sul, depois desse terremoto, e tinha algumas cenas assim muito tocantes. E aí eu fui com o movimento de camponês. É a única forma que eu consegui chegar até lá. É um grande movimento aqui, como um MST, assim, só que menos politizado, talvez mais como associação que apoia os. É o maior movimento camponês do Haiti, completamente movimento haitiano e tal. E ele entrava em tudo quanto é lugar. Então me levaram a um lugar que a 3 horas de distância, sempre nessa lógica de ir onde não tem ninguém. A gente descobriu, por exemplo, um senhor que ele perdeu 6 membros da família, ele era muito velhinho já e ele tinha ali ele estava sem casa e ele passou uma semana na rua, assim, meio que chorando e tal, todo mundo na comunidade tentando acolher. O Haiti tem um histórico de muita solidariedade, é um país que tem multirões para várias coisas, é um país que tem. Por isso que eu acho que eles também vêm com tanta desconfiança à comunidade internacional, porque eles já têm formas muito desenvolvidas de apoio, de solidariedade, formas de câmbio de recursos. Por exemplo, tem o que eles chamam aqui de solo. Todo mês você dá uma contribuição e aí depois, num mês, você vai ter o direito de retirar toda a contribuição dos outros, por exemplo, das outras 10 pessoas que estão na mesma roda que você. E aí você tem quase como um empréstimo do banco, de uma forma completamente horizontal. Né? E eles fazem isso com muita seriosidade, é uma coisa impressionante. Se você não segue um solo, você não tem palavra no solo, você fica mal falado, entendeu? Uma coisa que todo mundo segue mesmo. Eu já tive em vários solos aqui, nunca tomei calote, há anos e tal, nunca tomei calote. É muito legal. Então, você tem na área da economia, você tem na área da agricultura, você tem na área de investimento, você tem na área de construção de casas, os mutirões para construções aqui são fundamentais. Enfim, tem vários nomes, tem uns 10 nomes diferentes para mutirões, cada um tem a sua particularidade. Você pode pagar a pessoa se quiser também. Por exemplo, todo mundo vem me ajudar a fazer minha casa, eu vou matar um boi, vou fazer comida para todo mundo e não sei o quê, e aí tem outras formas de retribuição. Ou então depois eu retribuo indo construir a sua casa. Enfim, tudo isso. E aí, eu perdi o fio da meada aqui, mas esse ponto, eu estava falando dessas formas tradicionais que os haitianos já têm, né? Acho que eu pulei um ponto, mas quer falar, Sandra? Uhum. O Yuri estava tentando lembrar Não, eu aqui. estava falando meio que saindo a partir da pergunta que eu tinha feito, você estava falando do tamanho da equipe que foi aumentando É, conforme foram é, passando. e aí dessa última, né? É verdade. Dessa última vez agora, eu acho que a gente não chegou, acho que teve menos espaço na mídia, isso também é um fator que, pelo menos para a rede, acho que é uma das tristezas que eu ainda tenho, é que a gente não conseguiu fazer isso não depender dessas ondas da mídia, né, às vezes sensacionalistas e tal. Então ainda depende disso, então quando aparece claramente, vem um repórter, te escreve, te pede
uma entrevista, aí você dá a entrevista, depois aparece mais pessoas te buscando depois. E outras pessoas que já apoiaram Haiti agora também estão em outra situação. Eu vejo isso também muito. A crise do Brasil ou de outros países, tem pessoas em outros lugares que apoiaram também, apesar de que a maioria sempre foi no Brasil, acho que por conta dos meus contatos e de contatos de haitianos que foram para o Brasil também, que a gente conhece, e aí diminuiu. Então, dessa vez, eu acho que em termos de doadores, devem ter sido por volta de uns 10. Eu ainda não vi as últimas, porque a gente está fazendo uma entrega agora de recursos. Deve ter sido uns 10 apoiadores. E em termos de equipe, a gente conseguiu facilitar algumas coisas. Eu acho que administrativamente foram 3 pessoas, só que ajudaram com várias coisas. Mas o que a gente fala é que quem quiser ajuda como quiser. Acho que é disso que eu estava falando, né? Teve painéis, teve essas coisas que chegaram na última vez também. Porque a rede, a gente fala, você pode apoiar com o que você quiser. Se você quiser fazer um aplicativo para ajudar a desenvolver o sistema, é uma forma. Se você quiser, se você manja dessas de formas de câmbio e quiser parar para pensar com a gente formas para evitar taxas, a gente desenvolveu uma forma que a gente já diminui bastante os custos, mas podem ter outras. Então, cada um foi. Agora tem uma moça nos Estados Unidos, que é da área da capoeira, uma haitiana, ela decidiu que ela vai virar uma espécie de divulgadora lá do projeto. É uma haitiana que está lá há muitos anos e que também por essa filosofia da capoeira em roda, ela acha que ela vai conseguir alguma coisa, ela decidiu virar uma promotora do projeto, vai ter um evento lá, ela vai divulgar. Tem no Brasil, em São Paulo, um rapaz chamado Ricardo Tatu, que ele também está agora buscando recurso, é um artista um pouco conhecido do grafite, já veio para cá, apoiou vários orfanatos aqui, e ele divulga, né? Agora ele vai divulgar, falou que vai divulgar num evento. O que a gente fez dessa vez, como eu escrevo, voluntariamente eu escrevi um texto para ser publicado sobre essa família que está sendo ajudada dessa vez, que depois eu posso enviar para quem tiver interesse, que é a família de um rapaz chamado Napoleão, se eu fosse traduzir o nome dele. E achei até curiosa a história dele, da família, uma família que acabou passando por uma série de tragédias, e com autorização deles, uma história também que tente não ser uma história como a gente costuma ver, né, muito no jornalismo também, que ali torna sensacionalista a coisa, mas sim tentar aproximar as pessoas, né? E aí a CNV nessas horas é muito importante, né? As palavras que você usa e tudo mais. Sandra, depois tem o Natan também. Obrigada, Neno. Eu tô aqui, conforme você foi falando, foi vindo assim para mim, vem me vindo sensações, sentimentos contraditórios, né? Até, ou que parecem assim, meio concorrentes. Porque de um lado, por isso que eu estou ouvindo eu mesma aqui, de um lado é como se me vem assim, tem valores ou necessidades que são atendidas de esperança, de contribuição, de contribuição efetiva, né, de transformação da vida das pessoas, transformação social, solidariedade, apoio, contribuir para a segurança, para a segurança básica até das pessoas, né, a vida a vida continuar existindo até num nível tão assim de comida, né? Uhum. Coisas, necessidades super fundamentais. Então, poder contribuir, apoiar e sentido também, ver sentido em estar fazendo isso. Então, tem tudo isso, uma esperança, uma coisa. Ao mesmo tempo, você estava contando de toda essa questão do Haiti, do paraíso das ONGs, como e dessa coisa das gangues. Então, enquanto você estava contando tudo isso, me vinha na minha cabeça e também uma sensação física de tensão e medo, uma sensação de, nossa, eu vou dar o dinheiro e alguém vai pegar o dinheiro e alguém que não precisa está pegando esse dinheiro. Uhum, Esse cinismo ou essa coisa que aqui no Brasil eu vejo, a gente vê muito, num sistema uhum, capitalista, num sistema, né, você vê pessoas que têm um terreno que é para assentamento do MST, de repente tem o NED, assim, que o governo vai dar aquele terreno para assentamento. De repente tem gente lá que a pessoa tem a casa dela, tem o terreno dela, tem as coisas dela, mas ela tá lá porque ela quer ganhar mais um, vai pondo um monte de gente ali que não precisa. É como se uma corrupção pequenininha se infiltra em momentos de calamidade, como a gente vê agora no Rio Grande do Sul também acontecendo, gente criando exatamente.
criando coisas para ajudar o Sul, mas a pessoa está pegando o dinheiro para ela. Uhum. Então, me vem essa angústia, essa aflição. E aí, por um lado, você até respondeu, assim, quando você começou a falar um pouco desses sols, que chama? Sols, Uhum. Sol, sol. sol, Uhum. dessa cultura de comunidade que existe lá. Existe alguma coisa forte disso que não foi Uhum. corrompido. Apesar de existir Uhum. as gangues, existe essa coisa do paraíso das ONGs, que me parece que é um negócio mais estrangeiro, pois se me... Uhum. Uhum. mas parece que essa noção de comunidade, de senso do coletivo, de valorização do coletivo, da humanidade, de contribuição uns com os outros, é muito forte e viva, né? Essa coisa dos... Exato. Então, isso existe lá na cultura, ao mesmo tempo em que existe esse monte de outras coisas que... Então, eu estou querendo compartilhar que ficou essa coisa, Uhum. e depois eu Você resumiu muito bem. Uhum. isso mesmo. E como talvez, a minha pergunta é também como como se isso não acontece para você ou para vocês que estão nesse grupo fazendo isso e ficar com esse medo, se apareceram pessoas querendo tirar vantagem do que vocês estavam fazendo, vamos dizer assim. Uhum. Uhum. E lembrando muito de um filme que eu vi brasileiro, chama Quanto Vale ou É por Quilo. Não sei Uhum. se as pessoas já viram, se não viram, Uhum. indico, que é super bom. Fala das ONGs, como a quantidade que vai para as ONGs para pagar os funcionários das ONGs. Às vezes a intenção é Uhum. super boa da ONG, mas o dinheiro É. vai todo para pagar o salário, a borracha, o papel, sei lá o quê, e as pessoas estão ali morrendo de fome, não recebem nada. Está só pagando toda aquela estrutura das pessoas que vão lá para ajudar, e quem está precisando de ajuda Exato. acabou, não tem. Enfim, eu acho maravilhoso esse filme. E essa Uhum. dificuldade mesmo de como. Aí, uma última coisa que eu queria falar, que eu me lembrei, que eu vi esses dias uma pessoa contando, acho que no Instagram mesmo, falando que ela estava lendo um trecho, acho que era Columbo, acho que era em inglês até Columbo, sei lá, ela lendo o que o Colombo chegou nas Américas e escreveu uma carta dizendo, as pessoas que estão aqui, eles são muito humildes, eles são muito ingênuos e bobos. Eles, você pede uma coisa para eles, se eles têm, eles te dão. Eles dão para as outras pessoas, eles Uhum. são Uhum. ingênuos e tá meio rindo. E aí essa moça que estava lendo esse texto, ela começou a falar da indignação, né? Vem Uhum. esses colonizadores, essa cultura ocidental. E aí, olha, uma outra comunidade, uma outra cultura que existe, onde existe humanidade, onde as pessoas se importam umas com as outras. Se eu tenho, eu dou para quem precisa. E esses que vêm de fora acham isso ridículo, né? E tiram sarro, se Uhum. aproveitam. E no fim é a história da colonização. Exato. E é a colonização e o Haiti. Então, enfim, é essa coisa de eu fico É nesse muito isso. mal-estar aqui. Divide, né? Divide muito a gente. E eu acho que por isso que é tão difícil trabalhar esses temas que a gente está falando aqui. Precisou de muito tempo também, sabe? Eu acho que é o que eu percebi quando estava falando com o Yuri agora. Quando a gente para pensar, são quase 14 anos com esse tema, de alguma forma, passando pela minha vida. Eu falo, uau, se eu tivesse que pensar sobre tudo isso em 2010, não conseguiria elaborar dessa forma. Eu acho que seria muito chocante. Eu só tinha revolta ali. Eu falava, gente, onde que esse mundo está indo? Eu fiquei bem deprê depois daquele terremoto, e isso foi um dos grandes fatores. Eu fiquei muito assustado com aquilo. Assim, falei, nossa, a gente está muito perdido, né? ONGs que são muito consideradas fora do Brasil, no Brasil e em outros lugares. Chega aqui, você fala, parece que todo mundo faz tudo ao contrário, até o Brasil, né? Assim, aqui a gente tem uma crítica muito forte ao Brasil também, que tem uma política internacional mais interessante em vários contextos do mundo, tal, mas aqui parece que fez tudo ao contrário. Então deu uma desesperança muito profunda, que é o sentimento da maior parte dos haitianos, isso também está com a gente, né, agora, né, aqui. E só para completar, essa força haitiana, ela é tão grande, mas tão grande, eu acho que é justamente até o isolamento que o Haiti passou e passa até hoje, de certa forma, geopolítico e econômico, que faz a gente
aqui ter desenvolvido várias formas coletivas. Tem muitas outras que eu ficaria. A gente fez um evento aqui de uma quase de umas 12 horas só para falar dessas formas coletivas. Depois eu posso passar o link para vocês, foi traduzido para o português, um evento muito importante chamado Haiti Solido, é de sólido, mas também de solidário. E o Haiti apoiou revoluções pelo mundo. Pós a revolução dele, e isso você vê também hoje em números. 50% do PIB do Haiti vem da diáspora haitiana. A diáspora haitiana é que muitas vezes não volta para um país nessa condição, ela não vai gozar do seu país e ela envia apoio para familiares, tal. É uma coisa impressionante, isso é numérico. Eu acho o Haiti assim impressionante. E eu acho que é por causa de uma forma ancestral que eles mantêm também por causa do isolamento, né? Também por uma série de outras razões, outras formas, talvez até de nos distrair, não chegaram aqui, né? E talvez não chegam, mas chegam de outra forma, né? São inseridas de outra forma. Então, acho que é muito bom você ter refalado desse ponto da solidariedade. Então, é uma divisão, mas é o fato de ter esse lado coletivo tão forte que faz a gente segurar um pouquinho as pontas, porque a gente sabe que, cara, você contata um líder comunitário, 90% deles vão falar sim quem está precisando. E é esse o caso que eu queria te falar, é isso que eu estava falando, agora eu lembrei. Que tinha um senhorzinho que ele perdeu 6 filhos. Ele morava muito longe. Um líder comunitário me pegou no braço. Ele podia ter dado dinheiro para a família dele ali, porque eu não conhecia ninguém. A família dele também perdeu a casa. Ele sabia que aquele senhor perdeu a casa, perdeu o trabalho, perdeu 6 membros da família e estava assim na rua chorando. Ele me pegou 11 horas da noite no dia que eu ia embora. Eu ia embora, assim, a viagem ia ser à noite, a gente achou que era melhor, tal. Ele falou: espera aí. Ele andou comigo quase 2 horas a pé, um líder comunitário, e falou: vamos dar o dinheiro para esse senhor aqui, ó. Pô, cheguei lá, o senhor sem nada, chorou horrores de agradecimento, sabe? Então você vê pessoas assim, líderes comunitários, você dá o nome que quiser, né? Aí não tinha nenhuma relação de família com aquela pessoa, foi lá nos Cafundós, tarde da noite, podia ter meio que me ludibriado ali, né? Falado: olha, tem uma pessoa aqui, aí dá um dinheiro para um vizinho. Não, o cara, a gente explicou a ideia do projeto para ele. Eu não conhecia esse líder comunitário também. Foi mais um contato que entrou para a rede. Acho que hoje a gente deve ter, sei lá, uns 100 contatos de pessoas em várias regiões do Haiti, na verdade. Enfim, só para completar isso, acho que o Natan, né, gostaria de falar. Obrigado, Neno. Obrigado por compartilhar. Tô muito grato de ouvir você, da sua clareza e paixão, como você fala. Obrigado mesmo. A minha internet ela tá meio instável. Eu não sei nem se vocês estão me ouvindo. Qualquer coisa Estamos vocês colocam sim. no chat aqui, que aí eu mando pelo chat. Eu tenho uma pergunta com duas direções, acho que está um pouco conectado com o que vocês estão falando já. A primeira é um pouco de interesse de saber como que o uso da CNV aí no que você tem tentado fazer tem sido recebido pela comunidade haitiana, aí em que contexto que você tem tentado usar e como que tem sido a recepção aí, se puder dar alguns exemplos de algumas situações, não sei até que ponto você pode compartilhar, mas eu fiquei curioso para saber. E a segunda também a ver com isso, eu lembro de já ouvir você falando algumas vezes, em alguns encontros, que você sempre tenta entender quais são os elementos já da cultura haitiana que estão em contato já com a CNV, porque você percebe que já tem coisas da cultura já muito já enraizadas na cultura deles mesmo, né? E eu fiquei curioso para saber um pouco de elementos que você vê da cultura que são conectados com a CNV já, porque ah, eu fico curioso porque sempre quando eu ouço alguém falando da cultura que não é a cultura do homem branco, racional, autossuficiente, ou cultura tem raízes africanas de alguma maneira, tem sempre muitos elementos relacionados à CNV que eu acho que a gente, homem branco ocidental, só está aprendendo agora, né? Por exemplo, tem a sabedoria do corpo em algumas culturas, que tem muito a ver com a Uhum, CNV, você ouvir, né, o que o seu corpo está falando, as emoções nessa questão, né? E isso já existe em culturas muito antes já nesse sentido, né? Então, eu estou curioso para uhum, saber se você identifica também alguns desses elementos já na cultura haitiana também, que tem essa ligação com a CNV de alguma forma, uhum, muito antes, talvez, até de chegar com a CNV aí nesse sentido. uhum. Cara, muito legal as suas questões. Obrigado pelas palavras também no início. É, Pensando a experiência até aqui, eu acho que na prática foi essa rede
uma das no sentido mais sistêmico, no sentido mais macro da minha vida, foi essa rede que me fez buscar a CNV, de certa forma, entende? Formas colaborativas, porque ali, agora que eu estou entrevistando pessoas, eu estou tomando isso como uma tarefa mesmo. Eu tive uma pequena formação como jornalista, um curso técnico assim durante o tempo e não tinha nenhuma dessas discussões assim das necessidades básicas da pessoa. Quer dizer, são recursos que foi a CNV que estão me dando agora, que eu acrescentei nesse trabalho da rede. E isso eu publiquei tanto aqui no Haiti e vários haitianos. A situação está difícil, nem todo mundo aqui está conseguindo se ajudar com grana assim e tal, porque já tem uma rede que a pessoa ajuda, né? E essa que é a questão, não que a pessoa não queira, né? Então tem isso. Mas de toda forma entrou algum recursozinho aqui também. Eu publiquei num jornal também no Brasil e tal. Então a CNV nesse sentido, pensando a prática, eu acho que a rede, eu acho que é a forma de maior impacto que eu tive até hoje, usando cada vez mais a CNV. Eu acho que ela já tinha, eu não tinha consciência, não achava que isso era a CNV, mas a CNV ela está dando recursos, porque numa entrevista como essa que você está buscando trazer empatia, é um texto que busca empatia, né? Daquela pessoa que está sendo entrevistada, se ela quiser, se ela, através de intermediação de outras pessoas mais próximas, eu não chego assim, bati na porta, teve uma tragédia aqui, eu sei que a senhora foi vítima, queria falar com a senhora. Não é assim, sabe? Por exemplo, o Napoleão. Napoleão foi um jovem que perdeu a vida agora, recentemente. Ele fazia parte de um grupo de tambor aqui, muito reconhecido no país. Eu conheço o líder desse grupo, que é um tamborinista aqui muito reconhecido, e ele falou que a situação estava muito difícil para a família, porque, coincidentemente, a família perdeu o Napoleão, estava com outra pessoa hospitalizada, perdeu a casa deles, e é uma mãe solteira, que já tinha outros filhos. Então a gente achou que já era um combo ali muito trágico para aquele momento. Estava morando na rua na hora. Estava numa praça, o que é muito raro no Haiti, não tem população de rua. Apesar disso tudo, as pessoas arrumam alguma casa. É interessantíssimo, eu acho que isso é mais um reflexo da solidariedade. No Brasil, a gente tem uma quantidade de moradores de rua muito grande, muito assustadora, e isso não vejo aqui. Eu nunca vi pessoas na rua, é muito raro mesmo. Quando alguém está numa praça, é porque ela perdeu toda a rede de apoio dela. É um sinal muito grave, entendeu? E ela estava numa praça, lendo os códigos locais, né? Então, eu acho que a rede é a forma mais. Além disso, eu voltando para cá depois do último Haiti, eu passei na República Dominicana, que também tem uma população haitiana. Eu dei uma introdução lá, porque me pediram e eu achei que era um lugar que tinha haitiano também na formação. Foi uma introdução, foi uma experiência para mim única, foi a primeira vez que eu fiz isso dessa forma. E eu achei que a receptividade foi muito interessante, mais lidando nos conflitos haitianos e dominicanos, porque existe isso também historicamente. O Haiti, para proteger a sua própria revolução, ele dominou a República Dominicana durante um tempo, porque eles estavam sendo sequestrados novamente por colonizadores. Eles já eram livres, mas eles vinham aqui no Haiti e tentavam roubar pessoas, né, e levar para lá num sistema que ainda é escravocrata. Aí o Haiti fez uma coisa também de falar, vamos então libertar a República Dominicana. E aí dominou lá, o que existe também, obviamente, violência e tal. E depois eu comecei. Aí a primeira coisa que eu decidi que eu ia fazer aqui foi o Haiti Solid, que é esse evento. Eu propus para várias organizações populares e, de uma forma que eu fiquei muito. Algumas organizações populares me apoiaram para ir para o Haiti. Isso foi uma coisa também que é como se eles entendessem a ideia da CNV antes mesmo de conhecê-la. Isso me tocou muito, cara. Isso para mim é um sinal de que apoiaram como podiam, mas apoiaram, sabe? Divulgavam um flyer, uma ou outra foi com dinheiro também, muito, muito tocante. Aí eu voltei, obviamente, eu queria retribuí-los, né, e compartilhar com eles. Essa organização de camponeses foi uma das primeiras, foi a primeira que topou esse evento. A gente fez um evento juntos, onde eu falei da CNV também, mas eu falava só no final. Depois da gente passar um dia inteiro, 12 horas quase, foi uma coisa que começou cedinho, terminou tarde, da gente pensando sobre a CNV em grupos de trabalho e assim, conferências, tinha de tudo. Teve o pessoal do MST que falou aqui também, porque eles também têm uma base aqui, eles têm uma experiência muito legal de cooperativa e tal. Tinha pessoal de movimento feminista, tinha o pessoal do movimento camponês, tinha o pessoal de movimento agora de desalojados, que é uma grande questão hoje na capital aqui. E aí eu falei no finalzinho, assim, de uma forma muito introdutória sobre a CNV, mas senti que foi muito, muito, muito acolhido. Fui muito acolhido, porque também busquei fazer essas relações com essas formas tradicionais deles, que eu acho que tem origem africana, mas também indígena, que tinha uma população indígena muito forte, e no voodoo tem alguns traços de que é um outro sistema muito coletivo. O voodoo, por conta própria, daria
uma aula aqui de coletividade, é muito interessante, geralmente gerido por mulheres, 80% geralmente dos praticantes são, dos mais assíduos ali são mulheres, muito interessante. É, e ali eles me acolheram tal, e também tinham representantes do Voodoo que vieram nesse evento, e foi um evento que para mim foi um encontro depois de meses falando, gente, como que a gente faz para pensar a CNV aqui de uma forma não colonial, antirracista, etc. E eu também não chego aqui querendo trazer a CNV. Não é uma ideia de introdução da CNV. Antes de ontem, eu estava compartilhando com a Sandra uma angústia que durou quase um ano, que era o nome. Eu já troquei de nome 10 vezes aqui, né? Comunicação consciente em crioulo, né? E eu acho que é importante ser o crioulo. E essa semana, uma haitiana, que é a Janine, que estava comigo na formação, ela sugeriu, depois da gente quebrar muita cabeça, um termo que é um outro, que daqui a pouco eu falo para vocês, que é a comunicação tetansamo, que é com a cabeça junta, que é um termo que eles têm aqui para político também, para falar aqui da união. A Sandra traduziu como comunicação unificadora, eu achei interessante. Eu não sei quem que. Eu acho que tinha a Grace, tinha o Yuri, e eu acho que eu tenho mais uma questão para te responder, Natan. É, tinha um Você ponto que eu não você quer, respondi. você quer, Uhum. você quer que eu repita? Sim, Eu, por favor, o segundo, né? eu acho que você falou um pouco sobre isso, mas eu estava curioso para saber elementos da cultura haitiana, da sua pesquisa e vivendo aí, que você vê que já tem CNV já na cultura nesse Ah, sentido. sim, É. sim, sim. Eu acho que o próprio Sol ele é muito cenivístico, eu diria. O Sol, porque ele é muito horizontal e as pessoas estão ali comunicando o tempo todo. E eles escolhem uma pessoa que eles chamam de Mamã Sol, mãe do Sol, que é muito interessante como uma referência feminina de mais comunicação, né? As mulheres são uma referência também nesse sentido. Enfim, uma líder, né? Todo mundo é uma Mamã Sol, né? Pode ser até um homem ali, eles chamam às vezes de Mamã Sol, interessante. E você tem esse papel, né, de ser o intermediador de uma família. A visão é essa. E aí onde tem uma comunicação. E aí, por que que ali eu acho que a CNV é uma das expressões mais claras? Se isso já me aconteceu, eu tive um problema, eu ia ter a minha mão, eles chamam, vou tirar a minha mão da CNV no mês de junho, é quando eu vou receber a minha bolada, eu vou me sentir rico ali, todo mundo vai ter esse direito, até quem não pode ter documento para ir no banco vai ter um apoio ali econômico em rede. Num mês a pessoa vai ter, por exemplo, todo o dinheiro do seu aluguel. Aqui o aluguel ele é anual, você vai ter um mês para pagar o seu aluguel do ano. É terrível isso, é muito difícil. Acho que é desconfiança, tal, um sistema que o banco também não dá crédito, enfim. E aí eles têm medo. E aí eu posso falar, putz, não posso aguentar até junho. Eu perdi um familiar, eu vou ter um enterro. O enterro aqui também é muito caro. Eu preciso do dinheiro em março. Se eu conseguir conversar com todos ali, explico isso para a mamã solo, e a mamã solo me apoia, e ela tenta convencer os outros, a minha prioridade pode aparecer antes. E eles me dão a minha. E isso, sempre que eu pedi, isso me aconteceu umas 2 vezes. Eu fui retribuído. Eu tive o reencontro assim com esse lado tão solidário das pessoas e foi um prazer duplo, né? Você ter o dinheiro quando você precisa e você ter essa solidariedade das pessoas, né? Sendo conversado, sendo dialogado. Às vezes as pessoas discutem ali, deixa eu botar vocês dois em contato, um que perdeu a mãe e outro que está com uma dívida. E as pessoas tentam chegar num acordo, já vi dividirem o solo também durante um mês, um outro tipo de flexibilidade que não é muito comum, mas foi um sinal de flexibilidade de tentar responder a duas necessidades ali, sabe? Então eu vejo isso em tudo, cara. Eu vejo isso em tudo. Eu vejo isso nesse PIB que eu estou falando, sabe? Que eu acho que tem essa participação. Eu acho não, né? É número, é 50% da diáspora. É uma diáspora que quer apoiar um país e ela faz isso através dessas comunicações. Porque quando ela envia esse recurso, às vezes é para um sobrinho que vai fazer uma formação. Tem toda uma conversa prévia ali. Ela não envia o dinheiro assim, né? É um recurso pessoal, geralmente, né? Não é uma organização que está enviando. E é isso que mantém esse país, assim, para mim, de pé, assim, né? É isso. Desculpa, Yuri, você era depois da Grace, não sei se a gente já. Não era nada urgente? Tá bom. Grace, Bom, Neno, super obrigada pelo seu tempo, pela sua energia, pela sua inspiração, porque às vezes eu tenho um pouquinho de receio de que o que eu vou fazer é mínimo, é pouco, e de repente, se você mudar a vida de uma pessoa, como você está mostrando, daquele senhorzinho, já é muito, né?
já é algo enorme. Então, obrigada. A minha pergunta, ao mesmo tempo que você me traz esperança por ver esses movimentos, tanto da própria cultura como de você como estrangeiro e de outras pessoas envolvidas nessas causas, eu fico muito preocupada com a situação de vulnerabilidade climática, geológica, geográfica, tudo do Haiti. E o que pode ser feito em relação a isso? Por exemplo, vou te dar um exemplo que me surgiu. Quando há uma reconstrução de moradias que foram derrubadas por algum evento, como que elas são reconstruídas? Há uma preocupação em que isso, quando vem a acontecer de novo, tenha menos impacto? Uhum. Exato, muito bom, Grace. Obrigado pela pergunta, obrigado pelas palavras. Existe sim a preocupação. Eu acho que nesse sentido tiveram algumas iniciativas interessantes que eu também não acho que a gente tem que separar o joio do trigo. Tiveram várias iniciativas muito interessantes pós o terremoto. Tiveram algumas que sim tiveram pesquisas com a comunidade local e viram, por exemplo, um projeto do próprio Viva Rio, que eles criavam gás de cozinha com eh, dejetos humanos, enfim, era uma tecnologia muito interessante. Aqui você tem o problema do esgoto e você tem o problema dos combustíveis, usar carvão ainda em várias. Então você meio que resolvia os dois. E eu vi pessoas indo levar é, fezes, enfim, eles criavam uma forma da pessoa levar e tal, ou tinham alguns banheiros que aí sim eram banheiros químicos num lugar específico, no meio da capital muito degradada, e isso depois virava dinheiro para a própria pessoa, porque ela ia ali, podia ser 15 centavos, mas ela recebia algum recurso ainda. Então isso gerava dinheiro para a pessoa, trazia gás num lugar que a gente está preocupado com o meio ambiente, e tem essa questão das árvores. Você tem hoje 2% só das matas originais do Haiti, é uma coisa muito baixa mesmo, né? Assim, deve ser um dos piores índices da América. E você tem o problema do esgoto, que depois traz doenças e tal, né? Então, eu achava muito estratégico, e eu vi que isso no meio de Porto Príncipe, sendo feito em uma escala razoavelmente grande, eu achei um projeto muito legal do Viva Rio. Então, tem projetos maravilhosos. Às vezes, um projeto como esse poderia ser apoiado por outras ONGs, se elas talvez não tivessem tanto querendo cada uma descobrir o seu ouro, né? Todo mundo querendo redescobrir a roda, enfim, essa articulação e aí que entra também a CNV, né? É, num nível já não só individual e de pequenos grupos, mas num nível já indo para o sistemático, de médio porte. As organizações, junto com o governo, deveriam falar. E é um governo já muito desrespeitado também, porque tem os seus problemas, tem a sua corrupção, sim, tem gente do governo que tenta extorquir essas organizações, existe, mas não é só, não são todos, não, né? Acho que é sempre aquela velha história, não dá para colocar isso como regra. E tem como você tentar também criar microesferas ali com essas outras organizações, duas, três organizações juntas, mais, né? Apoiando uma iniciativa que deu certo. Isso é muito raro acontecer. Isso é muito raro. E, sob esse ponto de vista ainda do meio ambiente, tem um projeto que eu acho que até a rede, uma hora, deveria ter mais diálogo com esse projeto, chamado Village Marie. Depois eu posso passar para vocês o Instagram. É um haitiano que estudou no Brasil. Ele foi para o Haiti depois que houve o terremoto. Que ele ia fazer uma outra coisa, acho que ele ia estudar pedagogia, não lembro. E ele mudou depois do terremoto. Ele já estava no Brasil, se eu não me engano, antes do terremoto. Ele falou: vou estudar engenharia porque meu país precisa de mim. É isso que eu estou falando. A diáspora é muito conectada com o seu próprio país. Ele mudou de curso, ele foi estudar engenharia, que nem era, ele nem fala que era a área que ele achava que ele tinha grandes aptidões. Ele foi para essa área, ele se formou, ele voltou para o país, ele foi para o interior, lá onde teve esse furacão e onde teve esse terremoto, uma região muito, muito delicada ali, eu acho, do ponto de vista geográfico também e tal. Que é no sul do país, em Jeremi, nos cafundós de Jeremi, porque eu demoro daqui quase 8 horas para chegar em Jeremi, e depois de lá é mais 2 horas ainda, assim. Aí a estrada é muito difícil mesmo. Toda a estrada aqui já é difícil, mas enfim. E ele está criando uma vilagem, uma mini cidade, uma vila, que eu acho que hoje, pelo que eu vi da última vez, já deve ter umas 15 casas, todas construídas com doação, todas construídas com prestação de contas, todas construídas com mutirão, tudo é mutirão, então você não paga intermediários para fazer a casa para os haitianos. Os haitianos fazem suas próprias casas de forma solidária, um vai ajudando o outro. Isso dialoga com a história do Haiti, isso dialoga com o que eles sempre fizeram, isso dialoga com a cultura local.
E é tudo também parasísmico, é tudo. As casas têm uma estrutura completamente. Ele é engenheiro, né? Ele fez uma coisa para o Haiti, um haitiano fazendo para o seu povo. A gente dá trabalho, a gente mostra para outras pessoas. Enfim, acho que tem exemplos mil, né? Você dá um exemplo ali que um haitiano sim pode fazer algo, não depende de estrangeiro. Sim, o haitiano pode ser o chefe da obra, ele não precisa ser comandado por um estrangeiro, né? Aquela coisa toda. Você está passando milhões de imagens ali, aquilo se reproduz. Eu acho um projeto maravilhoso. É um dos daqui que eu gostaria de ter muito recurso para apoiar, por exemplo. Eu acho maravilhoso e acho que dialoga com a ideia da rede também. Tem uma série de princípios em comum ali. E ele é meio que um. Ele criou um livro que agora. Como que é o nome? Eu queria publicar o livro dele de novo, porque agora é um sonho de mudar o meu país, alguma coisa assim. Ele publicou em português, acabou. Estou tentando ver se a gente reedita. Eu propus isso para ele esses dias. E que queria que fosse publicado aqui também em crioulo e francês, porque acho que apoiaria também a comunidade local. É um projeto exemplar, assim, em termos de prestação. E ele é meio conhecido nas redes. Ele faz tanto vídeo lá nos cafundós, com uma internetzinha, ele vai lá e fica fazendo live, vai tentando mobilizar as pessoas também desse ponto de vista do recurso, de apoiar, de entender o que está acontecendo. Ele faz uma prestação de contas ali maravilhosa. Ele vai chamando as pessoas, cada um vai dando o seu depoimento, ele traduz tudo para o português, que ele fala português muito bem. Então, acho que são esses dois exemplos, assim, sabe, para a gente ter, acho que responder um pouco a sua demanda também, e pensando nisso do meio ambiente, né, que é um ponto tão fundamental também. Obrigado pela questão. Obrigada pela resposta. Yuri, Então, estamos quase no fim do nosso tempo e eu queria perguntar, talvez ouvir algumas vozes mais assim, talvez é meio que um check-out já, mas na realidade talvez falar um pouquinho como está chegando, como está sendo escutar, para o Neno também ter um pouquinho de ideia de como tá caindo, né, para cada uma e um aqui. O que que vocês acham? O que que você acha, Neno, da gente ouvir um pouquinho do pessoal? perfeito, nada melhor. Então vamos seguir aí na estilo pipoca. Quem tiver pronto para falar, pode falar. A gente e aí vai passando. Como é que foi ouvir o Neno partilhar? Como é que tá se sentindo? Como é que tá ressoando? Hum, necessidades atendidas, não atendidas com essa situação, com esse mundo difícil. Eu vou estourar a primeira pipoca, Neno. Quero agradecer muito, estou assim inspiradíssima, muito inspirada, é o que eu estou sentindo assim de te ouvir e foi muito agregador para mim, muito grata pelo seu partilhar Uhum. e pelo teu servir. Obrigada. Obrigado, Juliana. Obrigado pelas palavras. Vou pipocar aqui também. Eu acho que o que eu tô saindo desse encontro de mais vivo, assim, para mim, é a reflexão sobre como talvez a CNV, que foi criada no Ocidente, né, por uma pessoa branca dos Estados Unidos, um homem, mas com inspiração em tradições de não violência e em coisas que não é nada novo, e com coisas que estão em culturas tradicionais e antigas. Então, para mim, com essa reflexão de como a CNV é uma tentativa de resgate dessas coisas que a gente consegue encontrar em culturas indígenas, por exemplo, ou nas tradições dessa vida mais comunitária e mais centrada na vida, realmente. Centrada na vida e não nas coisas, não no lucro, não no, não na
poder imposto, né? Mas como que cuidar da vida? Isso inclui ecologia, inclui todas as pessoas, inclui animais, todos os seres vivos, né? Enfim, então eu estou pensando nisso, como a interdependência, como está tudo conectado. Mas como é desafiador ou talvez frustrante tentar fazer isso dentro desse sistema, não é frustrante para mim, desse sistema onde eu tô, capitalista e cidade e ocidente e tudo isso, né? A gente levar a CNV para empresas, por exemplo. Acho que, enfim, mas é isso, eu tô saindo com isso vivo. Obrigada. Obrigada, Nene. Legal. Obrigado você, Sandra, compartilhando. Vou estourar um pouquinho, né? Eu vou trazer algo Uhum. assim bem do coração mesmo, sabe? E quando o Yuri perguntou qual a quantidade de pessoas atendidas, né? E qual a quantidade de voluntários, né? De pessoas que realmente atuam, eu imaginei assim um número assim, né? Sei lá, 1.000, 2.000. Né? Aí você trouxe esse número assim, né? Falei, meu Deus. Ai, né, 20, 10, mas o quanto isso realmente é importante e o quanto eu não tinha essa ideia, essa noção desse número assim, né? Para mim, claro, 10, não é assim, inexpressivo, digamos, mas o quanto Uhum. isso realmente é importante aí, né? Como fazer esse trabalho aí, né? E eu fiquei pensando, nossa. O que será que passa, né, pela cabeça assim do Neno, né? Tá aí no Haiti, provavelmente recebendo assim, sei lá, a manutenção, né, para a sua existência, né? Uhum. Esse algo que está vindo assim, né? Mas o quanto isso realmente é importante. Eu não tinha assim ideia desse número e até como fazer esse trabalho aí, sabe? Então, assim, Uhum. parabéns mesmo, sabe? Aí pela sua persistência, pela sua dedicação, pela sua contribuição, pelo esse trabalho aí tão significante, né? Tão importante. Fiquei assim encantada aí com o que você está fazendo. Gratidão por ter trazido isso para mim. Obrigado, obrigado mesmo. Valderes, né? Assim que eu pronuncio, né? Valderish, Valderes. Aham, Valderish. muito bem. Prazer, obrigado mesmo. E acho que você falou bastante coisa que já passou na minha cabeça. Essa questão do número é um ponto importante. Dessa vez eu confesso que tem um pouco um sentimento ainda de incompreensão, porque é um momento que eu acho que é muito grave e ao mesmo tempo acho que por se tratar de uma coisa um pouco mais política, alguma menos trágica do ponto de vista da natureza, tem menos apoio. Então a gente se surpreendeu um pouco. Se tivesse 100 pessoas doando, a gente ia ter 20 pessoas apoiando na estrutura, sei lá, é assim, né? Conforme a doação vai tendo, você vai chamando mais pessoas, que as pessoas vão se voluntariando até, né? Muito legal também isso. E os contatos estão aí, né? Mas a descoberta da forma, eu acho que é o que mais hoje me alegra, né? Eu também, como alguém que quer apoiar de alguma forma, né? Falo, pô, existe uma forma alternativa, né? Isso para mim é muito, é como estava escrito, né, na própria chamada de alternativas, né? Formas alternativas. Isso para mim é uma descoberta que só vindo para cá que eu pude ter, né? E eu também acho que vale lembrar, só um ponto para terminar, depois eu já falo, faço meu check-out também, que é a gente está falando de um país e de um povo que é muito estigmatizado pela violência, porque também precisou recorrer a ela quando foi necessário, né? E por isso que o termo não violento, para mim, eu sentia eu sentia que eu estava trazendo de fora um termo. Eu entendo a origem do termo, a questão até do sânscrito, né? Como que se trabalha a ideia contrária, né? Então, para mim faz sentido como brasileiro, tal, acho que ali tudo bem. Mas aqui isso não fazia sentido. E eu tenho um lado meu brasileiro, mas eu tenho um lado meu haitiano já, né? Que as coisas me incomodam também como um local já, com algumas coisas. E o termo foi uma conquista muito grande. Eu enviei um áudio até para Sandra, fiquei muito feliz por isso, porque eu falei, nossa, a gente descobriu depois de muito tempo, gente.
uma outra forma de fazer. Então, sabe quando você vai construindo alguma coisa que você sente que você vai construindo com carinho junto com as pessoas, né? Foi uma sugestão de uma outra pessoa. Esse é um termo que eu tenho uma música até com esse termo, eu nunca pensei em usar esse termo na comunicação Tetan que a gente chamaria aqui de cabeça unida, né? Os todos juntos. É uma imagem. O crioulo haitiano, isso vale reforçar, o Haiti é um dos únicos países que, quando nasceu, ele nasceu uma nação, ele fundou uma religião, ele fundou um idioma, tudo ao mesmo tempo, né? Então ele tem uma particularidade, assim, tem uma forma de funcionamento muito particular. Sofreu todo esse isolamento, né? E é estigmatizado pela violência, né? Também do povo negro em geral, assim, que é visto assim, né? O povo negro em geral é violento. Aqui isso se reforça. O voodoo é violento. O povo haitiano foi violento na sua revolução, cortou cabeças e tudo isso. Então isso foi se reproduzindo, esse discurso está por aí, né? Então quando você fala de comunicação não violenta aqui é muito importante e nesse sentido, só para terminar, muito agradecido para mim é muito, muito, muito importante estar aqui tendo essa troca com vocês. Eu tenho poucos espaços onde eu reflito dessa forma com outras pessoas, o que acaba trazendo outros questionamentos. A gente reflete em roda, em rede, é diferente, né? E passaram muitos sentimentos aqui já. Tem a frustração com esse outro momento mais novo, atual. Ao mesmo tempo, me senti muito abraçado por vocês. Ao mesmo tempo, senti que evoluí nas reflexões bastante. Com certeza vão sair novas ideias daqui. Então, muito agradecido mesmo por vocês terem vindo também pensar sobre um país às vezes tão desconhecido, tão distante para muitas pessoas, né? Obrigado mesmo, prazer. Obrigado, Neno. Mais alguém quer falar, fazer o check-out? Podemos ouvir um pouquinho mais se a gente passa alguns minutinhos aqui. Também pro Neno é legal. Eu tô supondo, né? Não sei, Neno, você tá Sim, querendo ouvir mais, assim, com das certeza. pessoas um pouquinho, um check-out, É muito assim, bem-vindo, muito como bem-vindo. foi, como tá saindo. Eu já, de certa forma, já agradeci, estou super inspirada, Neno, e queria te falar que eu queria muito mais de você em outros encontros, se você tivesse disponibilidade. Vai ser um prazer. Vamos trocar contato. Até vou deixar aqui. Vai ser um Legal. prazer. E também Gostei poder muito. ler as coisas que você escreve, se você puder deixar aí uma referência para Uhum, gente, tá bom? com certeza. Vou procurar aqui esse último que a gente escreveu para a própria rede. Acho que também explica ela um pouco. Inclusive, acho que até vale a pena o convite. Tem um grupo que foi fundado durante o último EIT, de CNV e transformação social. A gente fundou ali, inclusive como uma forma de apoio para pessoas que têm projetos como esses, porque a gente foi sentindo que durante a nossa trajetória dentro do EIT, a gente precisava de mais tempo para digerir algumas coisas e era importante ter essa rede de apoio mesmo entre nós, pessoas que tinham esse interesse em comum. E a gente fundou esse grupo, eu lembro que eu fundei, assim, da minha parte, né, a ideia no meu coração com muito. Falei, nossa, esse vai ser um ponto onde eu vou poder chorar quando eu precisar chorar, né? Tô com muita esperança, sabe? Ele veio assim na minha cabeça. E aí depois, quando eu propus todo mundo, inclusive foi um dia muito tocante para mim, todo mundo aceitou, falou, vamos embora, e aí várias pessoas entraram lá. A gente ainda não usou ele tanto, eu não estou sabendo como enviar um link aqui, eu sou meio ruim nisso. Talvez no celular apenas. Mas eu vou tentar enviar aqui antes da gente terminar o link. Quem quiser participar, vou deixar o meu contato também. Eu devia ter visto isso antes, esqueci. E tem um grupo da rede também, depois quem quiser, fica à vontade. Posso colocar aqui, isso que o Neno está falando, é um grupo no WhatsApp que ele criou a partir do IIT, que é o International Intensive Training, que é esse retiro internacional de comunicação não violenta, que ele veio em 2023. A gente que organizou, eu e o Yuri, em 2023, também em 2019, e a gente já está organizando em 2025, junto com o Centro Internacional de Comunicação Não Violenta. Esse é o curso que o Centro de Comunicação Não Violenta organiza pelo mundo inteiro, assim, é, com instrutores internacionais, né? Então, é desse retiro que o Neno está dizendo, que ele participou, e desse retiro surgiu esse grupo no WhatsApp de pessoas interessadas em falar sobre esse tema, né? E o grupo Exatamente. meio Então, silencioso faz tem tempo. pessoas que trabalharam com
trabalharam em penitenciárias, tem pessoas que trabalham ou querem pensar sobre a questão da violência nas escolas, né? Transformação social, né? Temas em geral, talvez um pouco espinhosos, vamos dizer assim, então que talvez mereçam um pouco de atenção especial por isso, né? Legal. Obrigada, Neno. Ó, a Kelly escreveu aqui: saio satisfeita com o aprendizado, feliz por ter um pouco menos de ignorância sobre o Haiti. Natan, eu saio satisfeito porque aprendi muito, percebo também um sentimento de raiva ou luto por identificar os efeitos de estruturas de opressão que são pagas em parceria, em parcelas pelo povo através de gerações. Uhum. Uhum. Eu não consegui enviar o link aqui por algum motivo, talvez eu não seja administrador do grupo, alguma coisa assim. Eu vou deixar o meu WhatsApp e vou enviar um dos textos. E eu também tenho um projetinho que até apresentar aqui, esqueci, é, que é um texto apresentando a rede. A gente fez para quem quiser virar um colaborador, de qualquer forma, apoiador, o que for, que praticamente fala o que eu falei aqui. Yuri, Vou fazer meu check-out também. Estou muito, muito grato, Neno, por ouvir mais, e com vontade de ter mais oportunidades também, de principalmente as reflexões a partir das experiências concretas, como é possível transformar o pensamento, o entendimento. Eu fiquei muito tocado, assim, com coisas que, ouvindo você, ressoaram me fizeram lembrar de coisas que ao longo do caminho eu fui pegando e como o pano de fundo do olhar colonizador, ele nem sempre é tão evidente, óbvio, né? Então, você, por exemplo, estava falando do voodoo, que na cultura hollywoodiana ele é apresentado como uma prática de uns bonequinhos com umas agulhas que você usa para torturar uma outra pessoa, né? Malvado, né? Uma coisa malvada. Normalmente as pessoas vêm pintadas de uma forma assustadora e eu lembro de uma colega minha no primeiro mestrado que eu fiz, que era sobre estudos de paz e resolução de conflitos, o programa, né? Ela estudou como a religião voodoo em Benin, no, no oeste, do continente africano, foi uma influência para a transição pacífica de ditadura para democracia, como fundamentos éticos, coletivos. E aí você percebe o gap gigante que existe entre essa representação hollywoodiana, como ela forma e coloniza as mentes, né? E o que, que de fato é capaz, deturpa, né? E o que, que é Uhum. de fato capaz quando resgata a sabedoria, as práticas coletivas, o que, que tem por trás. Outra coisa que estava falando, acho que foi um pouco a fala da Sandra, essa coisa e a sua também conectou, dessa coisa da inocência dos colonizados. Me lembrou Uhum. também, eu fui brevemente, fiz parte, quando eu morei em Foz do Iguaçu, eu tive a oportunidade de participar brevemente de um programa de mestrado, eu não concluí, mas eu fiz algumas aulas no Paraguai, em antropologia. E aí um professor apresentou um livro que chama Aivura Pitá. Que eu vou colocar aqui Uhum. só para não ficar, eu vou colocar aqui o nome, que é uma coletânea escrita por um antropólogo, sobre mitos orais dos Mbiá-Guaranis, que são Uhum. da região do Paraguai. Mas o conceito Aivura Pitá tem a ver com a linguagem ou a palavra ser a alma, ser a verdade, elas serem Uhum. conectadas. E como a mentira foi algo introduzido na colonização do homem branco, que é uma coisa que não existia. O falar
se tomava muito cuidado com o que se dizia, porque o dizer era a responsabilidade de já ser. Já é uma ação, já é real quando você É diz. tão poderoso isso como um valor cultural, eu fico pensando, e isso fica meio que é um pano de fundo mesmo, que fica meio esquecido de quais são as dimensões de colonização, né? Que é que aconteceu ali. E eu não quero também, né, desumanizar o homem branco nisso, mas tem algo interessante de se olhar ali. O que que se perdeu, né, esses nativos trouxas, a gente pode chegar aqui e pegar tudo e levar tudo, e tem uma coisa de uma atitude que está muito conectada com o patriarcado, que está muito conectada com esse extrativismo que não compreende, que tem uma finitude, que, enfim, toda uma questão do colonial. Então, fiquei com esses conceitos ficaram vivos para mim enquanto estava te ouvindo, né, quanto o Haiti está castigado assim dentro há tanto tempo, né? Dentro de uma coisa de não ser visto, de não permitir ser. E eu queria a última coisa dizer que, para quem está interessado, o único lugar que eu escuto notícias, talvez o principal lugar, que é um lugar onde sempre fala do Haiti, quando tem, né, o que falar, sim, tá mantendo o Haiti na consciência coletiva, é o Democracy Now! Eu não sei se tem com legendas em português, talvez tenha, eu não sei, mas esse lugar, eles estão sempre falando e mencionando e acompanhando, assim, as notícias, a evolução, o que está acontecendo, falando com líderes comunitários, ouvindo exatamente a mensagem de nenhum dos planos está perguntando para a gente e empoderando a gente a fazer esse país ser como a gente precisa que ele seja. E isso é Uhum. terrível, isso. É isso, esse é o meu check-out. Várias coisas, assim, estava ouvindo com isso, várias conexões e pensando. Mais check-outs aqui, o pessoal colocou. Vou ler mais um pouquinho. Onde perdi mais aqui. Henri colocou, saio grato pelo compartilhamento dessas experiências. E aí, E aí depois mais para baixo, Elis colocou, Neno, muito obrigada pela partilha, fiz muitas conexões enquanto você estava falando com experiências que tenho visto e ouvido. Saio mais curiosa ainda e com esperança nas relações humanas, na conexão com a vida e no fortalecimento da consciência. Muito legal. Muito bom. Alguém ficou sem fazer check-out ou sem falar que quer falar alguma coisinha? Acho que não. Acho que todo mundo falou, né? Todo mundo falou? quem quis falar? Quem quis falar? Eu quero fazer uma coisa aqui para agradecer o Neno, que eu aprendi num curso que a Sandra fez, na verdade, com uma pessoa que fazia isso na tela, que é fazer uma celebração, e aí todo mundo faz assim a celebração, e aí chega perto da câmera, assim, e faz junto aqui. Fazer uma vez, assim, para celebrar o Neno e agradecer. Recebendo aqui. Eita, Obrigado. Um abraço. Senti um calorzinho aqui, senti um calorzinho. Obrigado, gente. Um prazer, obrigado pelas perguntas, pela troca, um grande prazer. E estamos em contato. Depois, quem quiser, é só escrever que a gente continua o papo aí. História longa. Obrigado, Neno, e obrigado a todo mundo que veio, gratidão. Beijos, Hum. boa noite. Bom abrir os microfones, dar um tchau geral, ouvir as vozes de todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada, Prazer. beijo. Obrigado, Boa obrigado a noite. vocês. Obrigado, Kelly, pelo apoio também. Obrigado. Sandra, Obrigada Yuri, também. tamo Obrigada. junto. Se cuidem. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.